Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Magalzal mandou R$ 6. Não sei se já falou, tô chegando agora, mas você viu as reações ao filme de Minecraft? E o que acha disso e de um filme feito pro Jack Black fazer referência? Cara, não vi reações com relação ao filme Minecraft, mas eu fui ao filme ver o filme do Minecraft. E assim, gente, tem duas questões distintas aqui que a gente precisa ter em mente. Eu fiz um vídeo lá no Desencontro, junto com o Matheus Fiore, sobre as reações das pessoas a Wicked. Sobre a peça de teatro de Wicked, as pessoas lidando com a peça de teatro como se fosse um grande espetáculo de música, um show, né? E as pessoas cantavam e gritavam, enlouqueciam e etc. E desrespeitavam a peça. Agora, eu fui ver Minecraft com meus 2 filhos. Um tem 2 anos e a outra tem 4 anos. Fui numa sessão claramente destinada ao público infantil. Ou seja, se eu fui para uma sessão como essa, eu devo esperar que eu estou lidando com um público infantil. E você precisa sim aprender a lidar com isso. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Obrigado? Não adianta você ser o velho chato, sisudo, espectador que acha que você vai manter uma sala escura silenciosa num filme como esse. Não adianta. Você está lidando com outro tipo de público nessa sala. Beleza? Quando eu digo isso, é claro e evidente que eu não estou falando de pais e mães, que aí a galera já... Eu sei que a galera sempre vai na exceção. Ah, mas o garoto cuspiu na minha cara. Porra, mas aí tu tá de sacanagem com a minha cara também. Eu não tô falando sobre crianças que estão cuspindo na cara dos outros. Não tô falando dessa criança. Eu tô falando de criança que reage pro filme, tá ligado? Que fala o que tá acontecendo no filme, que vibra com o que tá acontecendo. Tá ligado? Essa criança, ela tá aprendendo ainda a lidar com esse espaço. É uma criança. É claro que o pai e a mãe têm um papel fundamental para ensinar essa criança com o tempo a lidar com esse espaço. E é algo que de fato é problemático pra gente, porque nem esse pai e essa mãe estão aprendendo a lidar com esse espaço mais. O que tem de gente que filmes pra adultos, filmes pra pessoas mais velhas, que ficam ligando a cara, nem aqui embaixo, aqui em cima, na tela mais iluminada possível, fica mexendo no Instagram e no TikTok, tá ligado? Não é nem tipo, vou olhar aqui rapidinho que chegou uma mensagem que pode ser importante, eu tô esperando uma coisa importante, não é nem isso, é simplesmente ficar rodando o TikTok, filmando a tela, cenas e cenas, inclusive em filmes infantis. Porque é isso, assim, não é sobre o pai e a mãe entregar o celular, entregar um tablet no meio da sessão de um filme pra criança ficar jogando. Porra, tu tá botando a criança pra ver o filme, ensina ela que dentro do cinema é o lugar pra ver filme, tá ligado? Ensina ela que é o lugar pra ver filme. O problema não é a criança não é culpada. A criança não é culpada. Mas ensina que aquele espaço ali é um espaço de respeito ao filme. Alguém realizou aquele filme pra ser visto, você comprou aquele ingresso pra ver o filme. Ensina a criança a ter respeito por aquilo que ela tá vendo, tá ligado? É uma obra de arte que tá ali. Sendo Minecraft ou não. Sendo o filme do Minecraft, sendo a Branca de Neve, sendo qualquer porcaria que foi feita por aí, teve pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, respeito a isso é importante. Então, que se ensine a criança que esse lugar é um lugar que tem que ter respeito por aquilo que está sendo realizado. E isso não é dizer sobre a criança reagir ao filme, porque é isso, ela tá aprendendo a fazer e a gente tem que aprender também que a criança reage a essas coisas e tá tudo bem. Agora, quando o pai e a mãe oferecem um estímulo pra criança que tá para além do cinema, aí é problemático. Aí eu concordo com vocês que é problemático você pegar e dar um tablet pra uma criança, um celular na mão de criança durante um filme. Porra, para! Essa criança vai crescer e aprender que dentro do cinema ela pode ficar mexendo no celular e ficar gravando tela, porra. Mas a grande parada é que é essa, o pai e a mãe não... O pai e a mãe aqui, o adulto, não é nem só pai e mãe, pra que a gente não fique culpando pai e mãe sobre as coisas também, tá ligado? Tá pouco se fudendo, porque ele faz
quando vai no cinema? Ele faz quando vai no cinema. Por quê? Porque eu paguei, eu posso fazer o que quiser. Não, não pode. Não pode. Tá ligado? Você pagou pra consumir um espaço que tem regras de convivência e ponto. Essa é a merda do cinema como mercadoria, tá ligado? A pessoa acha que ela comprou e ela tem, por isso, direitos enquanto cliente, enquanto consumidor. Claro que tem, com relação à sala. E quais são esses direitos? Ah, a projeção deu errado, o filme parou no meio. Aí você tem direitos sobre a exibição. De chegar lá e reclamar e pedir seu dinheiro de volta. Sim. Só que se o filme tá passando normalmente ali na tua frente, caralho, a sala do cinema é um espaço pra ver filme. Pra ver filme. E assim, a minha experiência com Minecraft na sala de cinema foi uma experiência de, tipo, vários momentos do filme batendo palma, tá ligado? Aconteceu uma cena muito importante, o cara conseguiu escapar de alguma coisa, todo mundo bate, uhul, é! Ou então o Jack Black se apresentando em um momento, eu sou o Steve, e a sala do cinema inteira repetindo a sala junto com ele, a fala junto com ele, eu sou o Steve. Que nem aconteceu com o Sonic 2 lá, quando o Shadow apareceu. Caralho, Shadow, pô! Tá ligado? Essas coisas como uma sala infantil é perfeitamente normal e a gente entende. A gente entende. E a gente tem que entender. Isso é importante pra você aí que é chato sisudo também. A gente tem que entender. Porque eu, quando fui criança e tava vendo o Pokémon Mew vs Mewtwo, eu também fui assim. Num outro momento histórico, onde as pessoas não ficavam levantando o celular. Tá ligado? Onde as pessoas assistiam o filme. Onde tinha a figura do Lanterninha, etc. Onde as pessoas não lidavam com o cinema como um grande coliseu, um grande show, um grande espetáculo de música, onde eu preciso celebrar a minha cantora pop favorita que tá passando na tela. Não. Não era assim que funcionava. Mas, porra, quando o Mew e o Mewtwo atacaram o Ash virou pedra, e depois o Pikachu chorou e ele virou pessoa de volta, reviveu, porra, a gente gritou pra caralho no cinema. Eu era uma criança feliz. Não vai capar a felicidade da criança também, tá ligado? Não é porque você cresceu e perdeu os seus sonhos que tu vai capar o sonho das crianças. É isso. Jussival Lira mandou R$ 12. Tirando os que você já fala, como Nolan e o Villeneuve, qual é o diretor mais superestimado da atualidade? E o mais subestimado? Cara, eu acho que os termos superestimado e subestimado são muito superestimados. Eu acho que a galera adjetiva filmes, diretores, seja lá o que for, a partir do uso dessas palavras e reduzem o debate crítico sobre essas coisas. Não compreendem que essas coisas têm uma série de nuances que dão pra ser discutidas, tá ligado? E aí o que eu vejo com relação a isso? Sobretudo no meu TikTok. Eu vejo uma porrada de jovem que entra lá e fala que Vértigo é superestimado. E aí o que significa isso? O que significa que Vértigo é superestimado? Tá ligado? Um filme que perdurou na história pelo debate crítico de maneira tão profunda, um bando de gente criticando, pondo o filme em crise, debatendo, colocando em contradição, pra chegar o Spider 2347 do TikTok com a carinha do Tobey Maguire e dizer que o Vértigo é superestimado. Tá ligado? Então, superestimado e subestimado são termos que são superestimados. Já começa por aí. Agora, se você tá me perguntando sobre diretores que eu não curto tanto, mas que hoje são celebrados, e é uma visão pessoal, muito mais que superestimado ou subestimado, cara, Yorgos Lanthimos, o cinema extremo grego eu não curto muito no geral. Que foi um cinema que entrou muito na moda recentemente. O Yorgos Lanthimos, filmes como Miss Violence, por exemplo. Não curto muito. O David O. Russell é um diretor que, porra, detestável. É o David O. Russell? Não. Ou o Toby Hooper? Não. Caralho. É o diretor do Trapaça. Diretor de Trapaça. Não é o David O. Russell. Ou é? Sei lá. Mas esse diretor, eu detestava, não gosto. Enfim, tá aí.
Eu acho que esses dois são dois que eu consegui lembrar assim de imediato. Eu não gosto. Arte mandou R$ 6. Qual seria, se existe, o arqué do cinema? Ou ele não possui porque não se deve definir o cinema para não estagná-lo no passado? Cara, então, eu não gosto muito de definir a partir de essencialidades a arte. Ou seja, partir de um pressuposto estagnado na história que definiria a arte ao longo do tempo, em sua historicidade. Essas essencialidades eu acho que não cabem. Portanto, eu parto do pressuposto de uma análise a partir dessa historicidade, desse processo histórico, portanto, uma análise contextualista da estética. Nesse sentido, a gente pode até atribuir uma certa ontologia do cinema, partindo do pressuposto que sua conexão direta é a realidade. E, portanto, a matéria-prima do cinema é a realidade. E como, portanto, cada um desses realizadores manipulam aquilo que já está posto no mundo aos seus interesses de encenação. Percebe qual é a diferença do cinema com as outras artes, inclusive aqui? Se a gente for pegar a pintura, o pintor ele olha para o mundo e ele demanda de mãos habilidosas para realizar no quadro seus interesses para com esse mundo. Mas o princípio da pintura, apesar de ser olhar a realidade, não é a realidade em si, mas aquilo que ele transforma naquele quadro, aquela manipulação que está ali posta num quadro em branco. O cinema não. O cinema ele parte de uma noção, de uma habilidade, o qual o autor / diretor tem de olhar para o mundo e enxergar nesse mundo uma obra de arte já posta a ele. Porque a grande questão é justamente essa. É como o diretor ele simplesmente dá um play numa câmera e essa câmera imediatamente, de forma instantânea, se apresenta para ele. Então, o autor ele lida com essa realidade que já está posta para ele. E aí a grande parada é como eu vou manipular um mundo que já tá aí. Saca? Não é como se eu pudesse simplesmente alterar as formas. Essas formas já estão postas. O que eu faço é mudar o ângulo, mudar o corte, esticar o plano, diminuir o plano, criar uma encenação específica que seja ela controlada, que permita o acaso, ou seja, uma lógica que permite o que está no mundo ser o que é o que está no mundo. E é isso que faz o cinema ser diferente das outras artes. E nesse sentido, se existe um arqué para o cinema, esse arqué seria a realidade. Agora, eu não gosto dessas essencialidades. Por quê? Porque essas essencialidades nos faz fugir de alguns princípios do próprio cinema. De algumas questões que o cinema nos entrega dentro de um contexto histórico, de um caminho dentro de um contexto histórico. Ou seja, se a gente for partir do pressuposto de que o arqué do cinema, que a essencialidade do cinema é simplesmente e tão somente essa realidade, a gente vai acabar desconsiderando, por exemplo, que esse desenvolvimento vem nos levando cada vez mais por uma espécie de um cinema de pós-verdade. É algo que eu tenho aula lá na Introdução ao Cinema, inclusive. Eu tenho aulas sobre cinema e realismo, cinema e realidade, e tenho uma aula sobre cinema e pós-verdade. E o que isso significa? Significa dizer que hoje, cada vez mais, a gente se conecta com o cinema, não mais com aquilo que esteve de frente à câmera, mas sobre aquilo que não esteve de frente à câmera. Se a câmera tem uma ontologia e, portanto, essa suposta essencialidade em que o autor se conecta com aquilo que esteve na frente da câmera, cada vez mais a gente vê filme que aquilo que está sendo mostrado não esteve e nunca esteve na frente da câmera. Num grande cenário, que na verdade é um grande estúdio em tela verde, onde um ator está ali caminhando só para capturar movimentos, e quando você vê na tela, é um grande mundo construído. Mas nunca esteve aquele mundo na frente. A gente esteve sempre, na verdade, uma grande tela verde. E aí quando você vê essa contextualização histórica do cinema, esse desenvolvimento que vão caminhando em outros momentos, você passa a enxergar a estética sob uma perspectiva contextualista e passa a perceber que, na verdade, esse arqué, essa essencialidade, não cabe. A não ser que você passe a dizer que o que está sendo feito hoje não é cinema mais. Já não é mais cinema. É outra coisa. Tá ligado? O que eu não acho, eu acho que ainda falamos de cinema, mas o cinema é outra coisa hoje. O cinema já não é mais aquele cinema que o Bazin discutia anteriormente, apesar de Bazin continuar sendo importante ainda hoje.